E aí pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é equações diferenciais ordinárias e hoje a gente vai ver o primeiro método, que é o método de Euler. Esse é o roteiro das nossas aulas de equações diferenciais ordinárias, então a gente já viu a aula de introdução, foi a aula passada. Hoje a gente vai ver o primeiro método, que é um método de passo simples chamado de método de Euler. Depois a gente vai ver mais métodos de passo simples, depois método de passo múltiplo, como resolver sistemas de EDOs, como resolver EDOs de ordem superior e finalmente a conclusão desse tópico. Anteriormente, na aula passada, a gente viu a definição do problema, a gente viu o que é um problema de valor inicial, que é a combinação de uma equação diferencial ordinária com uma condição inicial, e a gente viu um jeitão geral, quais são os tipos de métodos numéricos para resolver esses problemas de valor inicial. E nos métodos numéricos, a gente vai descobrir uma sequência de pontos onde eles são igualmente espaçados no eixo x, e a gente viu também quais são os tipos de métodos, que são os métodos de passo simples e os métodos de passo múltiplo. Hoje a gente vai ver o primeiro método, que é o método de passo simples, que é chamado de método de Euler. Então vou dar uma introdução, vou falar um pouco sobre a teoria matemática por trás desse método de Euler, vou falar sobre o método de Euler, vou dar um exemplo com ele, vou falar do erro de trocamento e depois a gente vai ver a conclusão desse tópico. Então o que a gente tem é o seguinte, dado um problema de valor inicial, o que é um problema de valor inicial? Um EDO com ponto inicial. Então tem uma equação diferencial ordinária, dada por dy dx igual a alguma coisa, onde essa alguma coisa vai ser uma função em x e y, e eu dou um ponto inicial x0, y0. Então, dado um ponto inicial x0, y0, e dada uma equação diferencial ordinária, eu quero descobrir uma sequência de pontos que vai simular como é o funcionamento da função y de x. Ou seja, eu quero descobrir uma sequência de pontos onde esses pontos são igualmente espaçados no eixo x. No eixo y não necessariamente, mas no eixo x eles vão ser igualmente espaçados. E como ele é um método de passo simples, ele vai funcionar da seguinte maneira. Dado um ponto, eu consigo calcular essa derivada nesse ponto. Perceba que a derivada é uma função em x e y. Então, dado qualquer ponto do plano cartesiano, eu consigo calcular f de x e y. Né? Dado qualquer valor de x e y, eu consigo calcular f de x e y. E essa f de x e y vai me dar a derivada quando eu calcular o x igual a x0 e o y igual a y0, eu vou calcular a derivada justamente nesse ponto. A derivada nesse ponto, ou seja, a derivada de y dx no ponto x0, isso vai me dar a reta que tangencia a função y de x naquele ponto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa reta, que é justamente dada, o coeficiente angular dessa reta é dado justamente por f de x0, y0. E a gente vai pegar esse coeficiente angular, essa retazinha que está bem aí, e a gente vai esticar essa reta até ela tocar em x1. Essa distância entre x1 e x0 sou eu que defino, sou eu que digo. Então eu vou dizer, essa distância aqui, nesse exemplo, é 1,5. Então eu vou pegar aquela reta, que era a reta tangente, vou esticar a reta tangente até ela chegar no x1. Esse ponto onde ela atinge o x1, a gente vai chamar de y1, ou seja, é o y do passo 1. No passo 0 eu tinha x0, y0, no passo 1 eu tenho x1, y1. E aí o que eu vou fazer daqui para frente? O mesmo procedimento que eu fiz antes. Então, já que eu tenho x1 e y1, eu posso pegar esses dois valores e jogar naquela função f de xy, que é justamente a derivada. Essa derivada, f de x1, y1, vai me dar o coeficiente angular da reta tangente à função original, que passa por esse ponto x1, y1. Então, vou pegar essa reta tangente, vou esticar essa reta tangente até ela tocar o x2. O ponto onde ela toca o x2 é o que a gente vai chamar de y2. E aí a gente continua fazendo isso, ou seja, eu pego x2, y2, jogo na função f de xy, isso vai me dar a reta tangente. Eu pego essa reta tangente, eu estico essa reta tangente até ela chegar no x3. Quando ela chega no x3, a gente chama esse ponto de y3. Então eu tenho o ponto x3, y3. Para eu descobrir o x4 e y4, eu faço a mesma coisa. Eu calculo a reta tangente, como? Pegando os valores de x3 e y3, jogando na função f de xy, pego aquela reta tangente, estico a reta tangente até ela chegar no x4, onde ela chega no x4 vai ser o valor de y4. Continuo fazendo isso, pego a reta tangente, estico até chegar no x5, onde ela toca no x5 vai ser justamente o valor de y5. Então, dessa maneira, basta um único ponto para eu descobrir o próximo. Dado um ponto, eu descubro o próximo. Dado um ponto, eu descubro o próximo. E assim por diante. Esse vai ser o método de Euler que eu vou formalizar daqui a pouco, tá? Mas a teoria matemática que está por trás do método de Euler é a seguinte. Dada uma função y de x, suponha que eu saiba quem é a função y de x, e dado um ponto qualquer nessa função, um ponto x0, y0, a derivada é a reta
que tangencia a função y de x justamente naquele ponto x0, y0. O ponto x1, y1, um outro ponto x1, y1 que também está na função y de x, a gente pode calcular ele e a gente pode traçar uma reta que vai do ponto x0, y0 até o ponto x1, y1. Essa reta não é uma reta tangente, é uma reta secante. Porém, se esse x1 for bem próximo de x0, essa reta secante vai se aproximando cada vez mais da reta tangente. Eu estou colocando aqui longe, que é justamente para a gente ter uma ideia de como é o procedimento, tá? Mas a ideia é que essa distância entre x1 e x0 seja uma distância pequena. Essa reta secante, a reta entre x0, y0 e x1, y1, a gente pode imaginar ela como se fosse a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, eu tenho ΔY, que é a distância do y0 para o y1, e eu tenho ΔX, que é a distância do x1 para o x0. E aí, então, como essa hipotenusa ela é aproximadamente igual àquela reta tangente, isso quer dizer que o cosseno desse ângulo, a tangente desse ângulo, ΔY dividido por ΔX, é aproximadamente igual à derivada dy dx calculada no ponto x0. Então, a teoria matemática está por trás disso, que a ΔY dividido por ΔX é aproximadamente igual a dy dx calculada no ponto x0. A derivada calculada no ponto x0. Então, já que eu tenho essa aproximação, e ΔY é y1 menos y0, e ΔX é x1 menos x0, a gente pode fazer algumas manipulações matemáticas, chegando a que y1 é aproximadamente igual a y0 somado com x1 menos x0 vezes a derivada calculada no ponto x0. Essa distância x1 menos x0 a gente vai chamar de h, daqui para frente a gente vai chamar sempre de h, e esse h vai ser fixo. Então, a gente tem que y1 vai ser aproximadamente igual a y0 somado com h vezes dy dx no ponto x0. Bom, já que o h é x1 menos x0, isso quer dizer o quê? Que x1 é igual a x0 mais h. Então, é assim que a gente descobre um próximo ponto. Dado x0 e dado y0, como é que eu descubro o x1? x1 é dado por x0 mais h. h é fixo. E como é que eu faço para descobrir o y1? O y1 vai ser dado como y0 mais h vezes a derivada dy dx calculada no ponto x0. Ora, mas essa derivada dy dx, isso vem lá do problema de valor inicial. A derivada dy dx é calculada como f de xy. Isso é dado no problema. Então, o que a gente vai fazer é pegar aquela função f de xy, que é a derivada, e calcular a derivada no ponto x0. Então, a gente vai ter f de x0, y0. Então, de fato, para a gente calcular o próximo ponto, a gente vai fazer o seguinte. Dado o ponto inicial, x0, y0, isso também é dado lá no problema de valor inicial. Eu sei quem é x0, eu sei quem é y0. Eu vou saber quem é o h também vai ser fixo. Portanto, o x1 a gente calcula como x0 mais h, e o y1 a gente vai calcular como y0 mais h vezes f de x0, y0, onde f é justamente a função dada pela equação diferencial ordinária. E esse é o método de Euler. O método de Euler funciona dessa maneira. O próximo x1 é dado como x0 mais h, e o y no ponto 1 é dado como y no ponto 0, somado com h vezes a função calculada no ponto x do passo 0 e y do passo 0. E isso a gente pode generalizar, ou seja, do 0 a gente encontra o 1, do ponto 1 a gente encontra o ponto 2, do ponto 2 a gente encontra o ponto 3 e assim por diante. Ou seja, do ponto i a gente vai encontrar o ponto i mais 1. Então, x no passo i mais 1 é dado como x do passo i somado com h, e o y do passo i mais 1 é dado como y do passo i somado com h vezes a função calculada no ponto x do passo i e y do passo i. E aí é dessa maneira que a gente, a partir do, por exemplo, x3 e y3, a gente calcula o x4 e y4. Para calcular o x4, a gente faz o quê? Pega o x3 e soma com ΔX, que é o próprio h. Então, a gente vai pegar o x3, somar com h, a gente tem o x4. E o ΔY vai ser o h vezes f de x3 e y3. Para a gente calcular o y4, a gente vai pegar o y3 e somar com ΔY. Tá? Então, y4 vai ser igual a y3 somado com h vezes f de x3, y3. Lá da aula de introdução, eu disse o seguinte, que todos os métodos que a gente vai ver, eles vão calcular o y do próximo passo como o y do passo i, somado com, ou deveria ser, né, somado com essa integral de xi até xi mais 1, x do passo i até x do passo i mais 1, de f de xy
dx. Então, isso daqui seria a forma que seria exata, a forma analítica. Só que essa integral vai ser difícil de calcular. Então, comparando essa integral, essa fórmula que tem integral com a fórmula do método de Euler, a gente pode observar que essa integral, que a gente não vai calcular de maneira exata, ela vai ser aproximada por h vezes f de xi, y. Então, a aproximação que faz nessa integral é justamente esse h, f de xi, y. Vamos trabalhar um exemplo. Dado essa EDO, dy dx igual a x mais 1 dividido por y mais 1. Perceba que nessa função, x mais 1 sobre y mais 1, aparece tanto o x quanto o y. E dado o valor inicial, y de 0,5 igual a 1, eu tenho um ponto inicial, que é o ponto x igual a 0,5, y igual a 1. Então, dado esse problema de valor inicial, o que a gente vai fazer é aplicar o método de Euler. Como é que funciona o método de Euler? O próximo x a gente calcula como x do ponto anterior somado com h, e o próximo y a gente calcula como y do ponto anterior somado com h vezes f de x do passo anterior e y do passo anterior. Aqui a gente vai definir esse h como sendo 1,5, tá? Então, o h muitas vezes é dado no problema, quando ele não é dado, a gente define o h e a gente vai com esse h até o final. Então, a gente começa do passo 0, do passo i igual a 0. E no passo i igual a 0, x, que era uma das variáveis, tinha valor 0,5. E o y, que era a outra variável, que é a variável dependente, tinha valor 1. Né? O ponto inicial, o ponto 0,5, 1. Então, esse ponto inicial é dado. O que eu vou fazer agora? Dado esse ponto inicial, eu vou calcular a derivada nesse ponto. Para eu calcular a derivada nesse ponto, eu vou aplicar a fórmula que está lá no dy dx, ou seja, eu vou calcular f de x0, y0. Então, eu vou pegar esses valores de x e y, jogar naquela função f de x, y, que aqui é dado como x somado com 1 dividido por y mais 1. No caso, a gente vai calcular, então, f de x do passo 0 e y do passo 0, ou seja, vai ser x do passo 0 somado com 1 dividido por y do passo 0 somado com 1. E aí a gente vai calcular, então, f de 0,51. Isso vai ser 0,5 mais 1 dividido por 1 mais 1. Isso vai dar o valor de 1. Coincidentemente, né, deu o valor de 1. Mas a derivada no ponto x0, y0 é justamente 1. De posse dessa derivada, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o y do próximo passo. Como é que a gente vai calcular o y do próximo passo? O método de Euler diz que o y do próximo passo é o y do passo anterior, mais h vezes a derivada no ponto x do passo anterior e y do passo anterior. A derivada a gente acabou de calcular. O h é dado. O y, como eu quero descobrir o y do passo 1, vai ser o y do passo 0, que eu também já tenho. Então, é só substituir essas informações. No passo i igual a 0, eu vou descobrir o y do passo 1. A gente substitui as informações, então a gente tem que o y do passo 1 vai ser calculado como o y do passo i, que é 1, somado com h, que é 1,5, multiplicado pela derivada no ponto x0, y0, que deu 1, a gente já calculou. Então, o y do passo 1 vai ser 2,5. Então, no passo i igual a 1, quem é o x? O x varia de h em h. Então, o próximo x é 0,5 mais h, que dá 2. E o próximo y vai ser, quando eu estava lá no passo 0, né, o próximo y era 2,5, a gente já calculou. Então, no passo i igual a 1, a gente calculou o x e a gente calculou o y. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar de novo o mesmo método para poder descobrir o x do passo 2 e o y do passo 2. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai calcular a derivada naquele ponto. Então, a gente vai pegar os valores de x e y, como 2 e 2,5, vai jogar na função dada pela equação diferencial ordinária. Então, aqui vai ficar 2 somado com 1 dividido por 2,5 mais 1, que vai dar 2,2857. E aí, aquela derivada a gente vai utilizar para calcular o y do próximo passo. Como é que a gente calcula o y do próximo passo? Y do passo anterior somado com h, vezes a derivada calculada no ponto anterior. Então, isso vai ser 2,5 somado com 1,5 vezes 2,2857, que dá 5,9286. Então, no passo 2, o x vai ser 3,5. Por que ele é 3,5? Porque ele varia de h em h. Então, ele começou 0,5, foi depois 2 e agora está 3,5. Então, no passo i igual a 2, o x é 3,5 e o y a gente calculou anteriormente como 5,9286. Para a gente descobrir o próximo ponto, a gente primeiro calcula a derivada nesse ponto que a gente está. Então, a derivada nesse ponto é dada pela função f de x, y, isso vai dar 3,6443.
a gente pega essa derivada, joga lá no método de Euler e calcula o próximo y, que aqui é 11,3951. Então, no passo 3, o x vai ser 5 e o y vai ser 11,3951. Para calcular agora no passo 4, a gente precisa da derivada nesse ponto. Então, para isso, a gente pega os valores de x e y, que são duas variáveis. Perceba que elas estão variando conforme o passo, né? Então, a gente pega essas duas variáveis, joga lá na fórmula da EDO, calcula o f nesse ponto, a derivada nesse ponto, pega a derivada nesse ponto, joga lá no método de Euler e calcula o y do próximo ponto. Então, no passo 4, x vai ser 6,5 e o y vai ser 19,0161. Para a gente calcular o próximo ponto, o mesmo procedimento. A gente primeiro calcula a derivada nesse ponto e depois a gente calcula o próximo valor de y. Então, no ponto i igual a 5, x vai ser 8 e o y vai ser 28,8410. É assim que funciona o método de Euler. Certo? Primeiro a gente calcula a derivada, a partir da derivada a gente calcula o y do próximo ponto. Esses valores de x e y são aqueles mesmos valores de x e y do gráfico que eu mostrei anteriormente. Tá? Nessa mesma aula. Então, esse gráfico aqui ele foi construído justamente com essa tabela x e y. E aí, esse gráfico ele vai me dar mais ou menos como seria a função y de x. Não vai me dar de maneira analítica. Eu não sei quem é a fórmula y de x, mas eu sei que a função vai ter vai ser aproximadamente esse comportamento que está sendo dado por esse gráfico. Quanto é que é o erro do método de Euler? Para a gente descobrir o erro do método de Euler, a gente vai lá para a série de Taylor. Então, lá na série de Taylor, a gente tinha o seguinte. Dado um valor x0, um valor fixo x0, para cada x, para valores de x perto do x0, a gente tem que f de x é dado como f de x0, somado com a primeira derivada de f calculada em x0 vezes x menos x0, somado com a segunda derivada de x0 multiplicado por x menos x0 ao quadrado dividido por 2, mais, e assim por diante, né, onde a gente tem a késima derivada calculada, késima derivada de f calculada no ponto x0 vezes x menos x0 elevado a k dividido por k fatorial. Essa é a série de Taylor. E isso calcula o valor exato, tá? Vamos pegar essa série de Taylor, que essa daí está de maneira geral, e vamos trazer aqui para o nosso problema específico de equações diferenciais ordinárias, tá? Então, primeira coisa, a gente não vai trabalhar f de x, lá é o caso geral, aqui a gente vai trabalhar com y de x. Então, y de x, né, são as duas variáveis, y e x é independente, y é independente. Então, y varia de x conforme essa função aí dada pela série de Taylor. Isso é exato, isso aqui é o que a gente vai calcular é a maneira exata, tanto é que é um somatório de infinitos termos, tá? Então, para x perto de x0, isso é como a gente calcula y de x pela série de Taylor. O x0, que era lá na série de Taylor, aqui a gente vai chamar de x do passo zero. Então, é o x com esse zero em cima, em vez de ser o x com zero embaixo. Então, a gente substitui. Então, o y de x é dado por y do passo x0, somado com y' em x do passo zero, vezes x menos x0, e assim por diante. Mais y duas linhas, calculada no x do passo zero, vezes x menos x do passo zero ao quadrado, dividido por 2. Y no ponto x do passo zero é a mesma coisa de y no passo zero. Então, a gente vai substituir também. Então, aqui a gente coloca o y do passo zero. Esse x, que é um x qualquer, esse x tem que estar perto do x0. Então, aqui a gente está chamando, em vez de x, a gente está chamando de x do passo 1. Né? Então, em vez de x, a gente vai substituir por x do passo 1. E o x do passo 1 a gente calcula como x0 mais h. Então, eu vou substituir aqui x por x do passo 1. Y no ponto x do passo 1 é o y do passo 1. Né? Então, a gente vai substituir ali por y do passo 1. Então, o y do passo 1 vai ser calculado como isso tudo que está aí. Essa diferença x1 menos x0 é h. Né? Já que o x1 é calculado como x0 mais h, a distância, a diferença x1 menos x0 vai ser dada por h. Então, substituindo h, a gente tem isso daqui. Y do passo 1 vai ser calculado como y do passo 0, mais a primeira derivada de y calculada em x do passo 0 vezes h, mais a segunda derivada em y calculada no ponto x0 vezes h ao quadrado dividido por 2, mais, e aqui a gente tem o restante dos infinitos termos. Perceba que essa primeira derivada que tem aí, a derivada de y, é justamente aquele dy dx. Então, a derivada de y calculada em x0, aqui no nosso caso de problema de valor inicial, vai ser justamente aquela função f no ponto x0, y0. Então, a gente vai substituir isso daí por f em x0, y0. Isso daí é como a gente está no ponto 0 e calcularia o ponto 1. E generalizando, a gente tem o passo i, a partir do passo i a gente calcula o passo i mais 1.
Então, o y do passo i mais 1 é calculado como y do passo i somado com a derivada em x do passo i, y do passo i, essa derivada multiplicada por h, somado com a segunda derivada de y no x do passo i, vezes h ao quadrado dividido por 2, mais, e aí o restante dos infinitos termos, tá? Então, essa daqui é como seria a série de Taylor para o nosso caso específico aqui dos métodos numéricos de passo simples, tá? Para resolver a EDO. O método de Euler ele diz o seguinte: o y do passo i mais 1 é calculado como y do passo i somado com h vezes a f, calculado em x do passo i e y do passo i. Então, o método de Euler, perceba que o método de Euler é essa primeira parte da série de Taylor. Então, a série de Taylor ela é o valor exato, o método de Euler é o valor aproximado. Então, o método de Euler pega dois termos da série de Taylor, o termo 0 e o termo 1, e ignora o restante. Então, isso que ele está ignorando é justamente o erro, né? Já que o erro é o exato menos o aproximado, o exato são infinitos termos, o aproximado são só os dois primeiros. Então, quanto é o erro que eu estou cometendo? Exato menos aproximado vai ser justamente da segunda derivada em diante, que é aquilo que eu estou deixando de calcular quando eu utilizo o método de Euler. Então, o erro vai ser dado pela segunda derivada de y calculada em xi vezes h ao quadrado dividido por 2, mais aqueles outros infinitos termos que aparecem aí depois. Ou seja, esse erro em módulo vai ser menor ou igual que uma certa constante vezes h ao quadrado dividido por 2, onde essa constante vai ser o máximo para qualquer valor entre xi e x mais h, do módulo da segunda derivada de y calculada em t, onde t está dentro desse intervalo. Então, m vai ser o maior desse valor. Ou seja, o que isso tudo quer dizer? Que o erro é da ordem de h ao quadrado. Então, o erro de truncamento do método de Euler é da ordem de h ao quadrado, tá certo? O que isso quer dizer, né? O que quer dizer um erro da ordem de h ao quadrado? Eu vou tentar mostrar isso com um exemplo aqui, tá? Então, dado esse problema de valor inicial, é um outro, diferente daquele exemplo que a gente fez anteriormente. Eu peguei esse exemplo simples porque a gente consegue calcular de maneira exata, tá? Então, a gente consegue comparar o aproximado dado pelo método de Euler com o exato. Então, dada essa equação diferencial ordinária, que é um polinômio de grau 3, e esse ponto inicial, y de 0 igual a 2, a gente consegue calcular a função y de x exata calculando a integral. Isso vai dar um polinômio de grau 4. Então, o que a gente tem é o seguinte. Dados esses valores de x, esses são os valores de y calculados quando a gente utiliza um h de 0,5. E esses são os valores de y exatos. Então, aqui eu tenho o y exato e eu tenho o y calculado pelo método de Euler quando a gente utiliza o h igual a 0,5. Perceba o seguinte. No ponto inicial, que é o ponto 0,2, obviamente o y não tem erro, é o ponto inicial, ele é dado. O ponto dado não tem erro. A partir daí, todos os outros pontos têm algum erro. Então, no ponto x igual a 0,5, o valor do y exato era para ser... na verdade, o valor do y exato é 4,4313. O valor do y aproximado, calculado pelo método de Euler, foi 6,5. Então, perceba que ele está um tanto quanto longe do valor exato, né? Mas olha só o que acontece aqui. Quando eu utilizo um h menor, eu dividi o h pela metade, o h agora é 0,25. Perceba que no ponto x igual a 0,5, a gente tem um y mais próximo do y exato. Tá, então, quando h é 0,25, a gente tem o valor de y dado como 5,4094, quando x é igual a 0,5. E o valor exato é 4,4313. Então, quando a gente compara os dois métodos de Euler, as duas aplicações do método de Euler, a primeira com h igual a 0,5, a segunda com h igual a 0,25, no h igual a 0,25, a gente tem um valor mais próximo do exato do que o com h igual a 0,5. Que isso é natural, né? Quando a gente fala de métodos que envolvem série de Taylor, normalmente, quanto menor o h, melhor a aproximação, tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês. Se a gente for observar o último ponto, que é x igual a 2,5, o valor exato era 5,28. Na primeira aplicação do método de Euler, que é com h maior, a gente está bem longe, 7,125. Enquanto que com h menor, a gente já está um pouco mais perto, 6,0781. Então, perceba que as duas aplicações do método de Euler são aproximações, mas quanto menor o h, melhor a aproximação. A gente consegue ver isso até um pouco melhor quando a gente monta o gráfico, tá? Então, esse é o gráfico dos valores de y exatos. Esse é o gráfico quando a gente está utilizando o método de Euler com h igual a 0,5. Então, perceba que a gente está um tanto quanto longe do valor exato. Porém, quando a gente diminui o valor de h, a gente se aproxima mais do valor exato.
Só que aqui isso é melhor, isso é bem melhor. Então, quanto menor o H, melhor a aproximação. Porém, perceba o seguinte, para a gente chegar no valor final, que é o x igual a 2,5, a gente precisou fazer o dobro de passos quando a gente está utilizando o H igual a 0,25. Então, a gente precisou fazer mais vezes o método de Euler para poder chegar no resultado final. Então, o que a gente tem é o seguinte, no método de Euler, e isso é característico geral na grande maioria dos métodos de resolução de EDOs, quanto menor o H, menor o erro de truncamento, porém a gente vai precisar fazer mais vezes o método para poder chegar no final. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente vai precisar de mais tempo para poder chegar no resultado. Se ele precisa fazer o dobro de passos, ele vai levar aproximadamente o dobro de tempo. Tá? Então, normalmente, quando a gente tem esses métodos de resolução de EDO, a gente tem que fazer um balanceamento entre o erro e a quantidade de passos, ou entre a precisão que a gente quer daquele resultado e o tempo de execução que eu vou precisar para poder fazer aquela simulação. Tá? Então, quanto menor o H, melhor a precisão, porém, maior o tempo de execução. Quanto maior o H, mais rápido eu chego no final, porém, pode ser que aquele resultado não seja tão preciso, não seja tão confiável, tá? Então, a gente sempre que a gente vai resolver um problema de EDO, a gente tem que fazer esse balanceamento. O que a gente quer? A gente quer precisão ou a gente quer chegar logo no final? E com isso a gente encerra a aula de hoje, tá? Então, na aula de hoje a gente viu o método de Euler, a gente viu o cálculo do erro no método de Euler, que é da ordem de H ao quadrado, e a gente viu esse balanceamento entre precisão e tempo de execução. Nas próximas aulas, a gente vai continuar falando de métodos do passo simples, depois a gente vai falar de métodos de passo múltiplo, depois sistemas de EDO e EDO de ordem superior. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!